Isso foi um vexame. A atuação do Flamengo hoje foi um negócio vergonhoso. Dado 5 vitórias seguidas. Irreconhecível. O Flamengo, porque ontem foi um desastre, né? Tomou de 3-0, podia ter sido mais, teve o Pulgar expulso. E o presidente do Flamengo, se ele acha que tá tudo bem, que tá tudo resolvido, né, que tá tudo legal, né? Ok, não me parece. O Flamengo tem um ótimo técnico, que ontem foi muito mal, mas o anterior também é muito bom pra cacete. Constrangedor, negócio imperdoável, cara. Meus amigos, Mauro César larga o aço e expõe vergonha aí. Algo imperdoável o que o Flamengo fez em Bragança, levando de 3-0 para o Bragantino ali, saindo desolados, com Danilo dando aí entrevista polêmica. E também Mauro César deu muitas indiretas aí para o presidente do Flamengo, BAP, sobre será que realmente tudo está resolvido? Será que uma saída e troca de técnico resolveu todo o problema do Flamengo? Vamos reagir aqui o que Mauro César disse, porque ele falou aqui tudo e rasgou o verbo, falou tudo mesmo na lata. E muitos não gostaram, então deixa o like, se inscreve no canal e bora reagir aqui ao que o Mauro César falou. O Flamengo, porque ontem foi um desastre, né? Tomou de 3-0, podia ter sido mais, teve o Pulgar expulso. Não parecia nem o mesmo time que tinha emendado 5 vitórias seguidas. Irreconhecível. O time pré-data FIFA. Foi um... O que aconteceu, enfim? Essa é a pergunta que o Leonardo Jardim não soube responder com propriedade na coletiva, né? Ficou 10 dias com o time, claro, sem jogadores que foram para seleções, mas esses, em maioria, também não estiveram disponíveis para ele ontem, né? Então, essa rapaziada que jogou foram os caras, basicamente, com os quais ele pôde contar durante todo esse período, e tudo estava errado ontem, tudo. É difícil até enumerar, porque nada o Flamengo fez direito ontem. Uma postura inadequada, um time nada competitivo, cometendo erros crassos. O primeiro gol, por exemplo, a bola quando vai ser lançada pelo... Assim, eu estou até num debate com um colega sobre, que é mais da turma do Tatiquense, que tem 1001 explicações acadêmicas para algo, para mim, que é básico, que a gente vê no futebol desde sempre. Que é quando o jogador percebe que todos seus companheiros estão à frente do atacante adversário, ele dá um passo à frente e coloca o sujeito em impedimento. Mesmo que não seja esse o plano. Não estou aqui a defender uma linha de impedimento naquele cenário. Mas, se você percebe, opa, peraí, o cara está na frente, eu sou o cara que estou dando condição. A bola vai ser lançada, antes do lançamento eu já me projeto. Isso é inteligência de jogo, é o básico. E o Ayrton Lucas, que é um jogador com muitas limitações, aliás, o senhor José Boto não procura o outro lateral e negociou o Vinha também, que não vinha bem. Não vinha bem, né? Até pela parte física, etc. Está lá no River Plate também na reserva. E ele dá condições para o Pita, que faz um golaço, um gol espetacular, né? Ali o Rossi não tem culpa nenhuma. O Rossi, aliás, foi o único que se salvou com boas defesas no decorrer do jogo. No segundo gol, o Gabriel finaliza sem ninguém proteger a cabeça da área. E até eu conversava com o colega Vitor, o Falso 9, e estava dizendo que antes do jogo ele fez um estudo e percebeu que o time do Bragantino já tem alguns gols no campeonato com escanteio batido curto, buscando justamente esse posicionamento. O Leonardo Jardim não sabia, o Falso 9 sabia, ele não sabia, né? Os jogadores dele não sabiam, ou então esqueceram. Então, assim, erros básicos. E aí vem a questão do Pulgar, que é um jogador viril / violento, sem dúvida alguma, mas que ontem não foi nem uma questão de virilidade jogando bola, ele deu soco, ele bateu. Quer dizer, o que esse cara tem na cabeça? E alguns torcedores estavam preocupados recentemente porque a multa dele ficou mais baixa. Jogador com mais de 30 anos, com uma multa de 6 milhões, se aparecer algum doido que queira pagar, que leve. Ora, bola, isso é uma ótima venda. Evidentemente seria uma ótima venda. Então, assim, fica um apego a certos jogadores cujo comportamento tem que ser questionado. Na final da Libertadores, ele poderia correr o risco de expulsão, como também o Rafael Veiga, que foi pouco falado. Os dois poderiam ter tomado cartão vermelho. Quer dizer, um jogador que comete esse tipo de coisa, mais de uma vez, e o que faz o senhor José Boto? Essa é a grande pergunta. O senhor José Boto, quando da demissão do Felipe Luiz, vazou, né? Vazaram isso aí, que ele foi lá e conversou com os jogadores, falaram que eles estavam não respeitando a liberdade que o Felipe dava para eles, que não tinha concentração e tal. E o que ele fazia nesse momento? O que ele fez para cortar esse negócio? E agora, o que ele vai fazer com relação a esse atleta que colocou o time, decretou a derrota? Porque no começo do segundo tempo, 3 minutos, 11 contra 11, se você consegue fazer o gol, volta pro jogo. Nesse cenário, gente, um ponto vale muito, como foi contra o Corinthians. De novo, com o jogador expulso ali injustamente. Mas dessa vez, a expulsão é mais do que justa, por uma inconsequência de um jogador que foi extremamente irresponsável e que não pode ficar em branco isso, não pode ficar. Hoje, pelo que eu apurei, o presidente do clube vai no CT, vejamos se vai ter algum tipo de conversa com os jogadores. 2 atletas, acho que são muito importantes nesse contexto para mudar esse cenário, e eles manifestaram sua indignação depois do jogo. O Jorginho e principalmente o Danilo, que estava bem pé da vida, né? Eu acho que esses caras são caras que podem fazer o bem ali, porque para eles é novidade, né? Essa flamengada ridícula, especialmente a Bragança Paulista, que já aconteceu outras vezes, em 23, o São Paulo era o técnico, foi 4-0. Também voltando de data FIFA. E curiosamente foi a única derrota em 20 jogos, até o auxiliar dele socar o Pedro e a temporada ir para o espaço. Então, tem muita coisa errada, muita coisa. O técnico tem responsabilidade, os jogadores têm responsabilidade, o diretor tem que mostrar o que veio. O que o senhor Boto veio fazer no Flamengo? Gastou mais de 110 milhões em contratações. 110 milhões de euros em contratações. Tá? Se você contar as luvas de alguns jogadores, vai dar mais de 110 milhões de euros.
para contratar o Emerson Royal por 9 milhões, para não procurar um lateral esquerdo, e não tem um centroavante, além do Pedro, numa partida patética também, embora o Ayrton Lucas, de novo ele, né, não tenha passado uma bola para ele no começo do jogo que deveria ter cruzado. E nisso tudo, eu quero falar também de Lucas Paquetá. Se o senhor Lucas Paquetá acha que vai à Copa do Mundo fazendo firulinha e jogando essa bola ridícula, acho que ele vai ficar decepcionado. Tá? Esse jogador era para ter chegado ao Brasil, já que ele queria tanto voltar, sair da Inglaterra, faminto, com fome, e não jogando da maneira que está jogando. Patética a atuação de Lucas Paquetá, tá? Não acho ele um bárbaro, um mau jogador, muito pelo contrário, mas ele tem que ser muito questionado. Um jogador que carrega um selinho, uma etiqueta no pescoço de 42 milhões de euros, o mais caro da história do futebol brasileiro, não tem o direito de jogar o que ele jogou ontem, ou não jogou. Não tem, vou repetir, o direito de fazer uma partida patética como fez ontem. Simples assim. Pediu para voltar, o Flamengo fez um esforço, contratou de volta, então ele tem que fazer a diferença no sentido inverso do que ontem. Ontem não teve nenhuma diferença. Então o que aconteceu ontem foi grave, muito grave. E vejamos como o Boto e o BAP também, que é o presidente, vão reagir. O BAP já falei no começo do programa, agora estou falando mais do Boto, mas são os dois que têm que tomar controle da situação. E vale lembrar que houve uma espécie de um movimento até, nas últimas semanas, quando o time estava vencendo, de exaltação de Leonardo Jardim, que nisso estava embutido, eu percebi dessa maneira, tá? Uma espécie de, olha, agora temos um técnico, né, mais top. O técnico do Flamengo do ano passado, que saiu demitido esse ano, e que pese ter também responsabilidade da má fase do começo de 2026, ele é top aqui no Brasil. O Filipe Luiz é top. Porque ele ganhou a Copa do Brasil, Carioca, Taça Guanabara, Supercopa, Brasileiro, Libertadores, e aquelas 2 taças lá que eles dão lá no Catar, né? Naqueles 2 jogos. E só perdeu o PSG dos pênaltis. E ganhou do Chelsea, campeão da Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. Não é pouco. Não é pouco. Então o Flamengo tem um ótimo técnico, que ontem foi muito mal, mas o anterior também é muito bom. Bom pra cacete. Muito complicado, né? Mas o trabalho do Leonardo Jardim na preparação do time, na montagem da equipe, o que ele colocou em campo hoje foi um negócio medonho. Absolutamente medonho. Medonho. Ele tem que ser questionado, sim. E o presidente do Flamengo, se ele acha que está tudo bem, que está tudo resolvido, né, que está tudo legal, né? Ok. Não me parece. Não me parece. Não sei o que vocês pensam, né? Posso estar enganado. E não me parece que as coisas estão tão bem assim, não. Pelo contrário, bem longe disso. Bem longe disso. Bem longe disso. O jogo de hoje, gente, isso foi um vexame. A atuação do Flamengo hoje foi um negócio vergonhoso. Vergonhoso. Absolutamente constrangedor. Negócio imperdoável, cara. Não tem desculpa pra uma parada dessa. Pelo amor de Deus. Fala sério. Não? Um período com tempo para treinar, claro que gera uma expectativa no torcedor. O segundo tempo, evidentemente, muito prejudicado, com 3 minutos, o Flamengo ficar com um jogador a menos. Mas queria ouvir, por favor, sua impressão, especialmente do primeiro tempo. Danilo, um dos líderes, saiu dizendo que considera esse jogo, essa noite, uma vergonha para o Flamengo. Na sua visão, o que deu tão errado hoje para a atuação e para o resultado que o Flamengo leva do Bragantino, por favor? Não, boa noite. Não, eu faço das palavras do Danilo as minhas também. Estamos todos envergonhados porque vestir a camisola do Flamengo temos que ter outra postura e outra capacidade dentro do campo. Uma primeira parte em que não fomos capazes de jogar, tudo muito previsível, a um ritmo muito baixo, sem ligações de setores, não tivemos uma ligação de setor entre a primeira fase de construção e a segunda fase de construção. E com certeza que o adversário, nos duelos, foi sempre mais forte do que nós e teve 2 remates à baliza que acaba por fazer 2 grandes golos, não é? A segunda parte, quisemos inverter, alteramos alguns jogadores da frente para dar essa maior mobilidade que nós pretendíamos, mais dentro daquilo que é as nossas características como jogadores do Flamengo, e uma expulsão. Mais uma vez, não podemos perder a cabeça, porque o futebol também é jogar e muito com a cabeça. Perdendo a cabeça, um jogador a menos, deitamos quase por terra toda a nossa iniciativa para alterar os acontecimentos na segunda parte. Leonardo, Vladimir da ESPN, boa noite. Queria que você falasse a respeito exatamente disso, sobre a expulsão do Pulgar, se você conversou com ele depois a respeito disso, e a confusão no final entre os jogadores. Não, em relação ao Pulgar, com certeza que ele não teve o melhor comportamento. Eu sei que ele quer ganhar, como toda a gente quer ganhar, mas há uma coisa que a gente tem que ter a capacidade, que é no jogo o controle emocional. O controle emocional em todos os jogadores de top nível é fundamental. E o Pulgar tem o sangue quente, mas ele sabe que tem que ter cuidados, porque prejudicou a equipa, apesar do resultado já estar 2-0, mas prejudicou a equipa numa possível reação. E com certeza que o Pulgar ou qualquer outro
outro colega ou qualquer jogador do Flamengo tem que ter essa atenção, que é não levar cartões que prejudiquem a equipa e o seu rendimento. Leonardo, queria que você falasse mais minuciosamente a respeito da análise desse jogo, principalmente o porquê da dificuldade de alguns jogadores de conseguir, a gente sabe da qualidade desses atletas, de conseguir apresentar um desempenho melhor, de pelo menos conseguir equilibrar com o adversário, principalmente no primeiro tempo. Não, o que eu disse ao intervalo aos jogadores foi: nós temos um modelo e temos uma forma de jogar em que os nossos jogadores têm que se disponibilizar para o jogo. E eu referi que os nossos jogadores, principalmente do meio campo para a frente, não se disponibilizaram para o jogo, ficaram muito fixos, muito estáticos, e permitir que o adversário nos duelos ganhasse, porque eles são jogadores com outras características, nos duelos ganhassem, e aproveitassem os dois remates para finalizar o gol e fazer 2-0. E nós temos que ter outra capacidade. Com bola, nós temos que ter outra capacidade de agredir o adversário, com mobilidades, com jogo entre linhas, com situações de superioridade, 2 para 1, jogar movimento com movimento. E hoje estávamos uma equipa extremamente estática. A primeira parte, do meio para a frente, ficamos extremamente estáticos. Boa noite, Léo Jardim, Léo José do Coluna do Fla. Nesse jogo agora contra o Bragantino, a gente bem próximo do gramado, eu consegui perceber o Luiz Araújo, ele muito cabisbaixo no primeiro tempo, o Everton Cebolinha também muito cabisbaixo. No jogo contra o Corinthians tinha sido a vez do Samuel Lino também. E durante os 90 minutos eu tô percebendo que os jogadores estão... tá rolando uma cobrança muito grande de um para o outro, quando erra um passe, quando toca errado. E na minha concepção isso tem muito a ver com a confiança. Eu queria entender de você, depois desse período de data FIFA, como que você avalia a confiança desse time do Flamengo? Você falou que os jogadores estão estáticos e tal, mas como que você avalia a confiança desses jogadores? Está alta, está baixa, está regular? Não, sinceramente, acho que este jogo é um jogo que quebra um pouco a série que os jogadores vinham a fazer, uma série positiva, por isso acredito que os níveis de confiança eram bons, porque eles vinham de uma série positiva, de resultados. Tínhamos ganho 3 jogos, empatado no Corinthians, tínhamos ganho a taça, o Carioca. Eu acredito que alguns destes jogadores que até têm jogado menos, no caso você está a referir o Araújo, era para estar mais confiante, mas com certeza que hoje não foi o melhor jogo dele. E claro que nós acreditamos que no futuro estes jogadores que hoje estiveram abaixo melhorem para apresentar aquilo que nós esperamos dos nossos jogadores. Pedir a gentileza de mais uma pergunta. Você lembrou agora, a sequência era muito boa, inclusive na consistência defensiva, era só um gol sofrido agora contra o Corinthians. Essa noite, na sua abordagem, na sua primeira derrota aqui com o Flamengo, uma noite para esquecer, que simplesmente as coisas não deram errado ou não? É uma coisa mais enérgica, algum outro tipo de cobrança, principalmente no próximo jogo, já contra o Santos em casa? Com certeza que agora vamos ver o futuro, mas nós temos que cobrar, porque quem na alta competição como nós, não é? E quando eu cobro a equipa, eu sou o primeiro a me cobrar a mim próprio, porque eu represento os jogadores e nós acreditamos que somos capazes de fazer mais e melhor. Quando eu acho que estivemos abaixo daquilo que podemos fazer, é porque nós acreditamos no valor dos nossos jogadores e no valor do somatório da equipa para fazer mais e melhor. Não vale a pena, mas os jogadores tentavam e outros foram para as seleções e estavam cansados. Não, qualquer jogador que joga no Flamengo tem que ter capacidade e tem qualidade, porque foi contratado para cá estar, para demonstrar o porquê cá está. E por isso é que a cobrança é porque nós somos capazes de fazer melhor. Obrigado, Jardim. Tá, obrigado a vocês. É isso aí. Esse foi o técnico Leonardo Jardim, falando mais ou menos aquilo que se esperava, né? Nada demais. Óbvio, né, que foi uma vergonha, como o Danilo definiu na saída do campo. E acho que hoje ele foi apresentado ao Flamengo, de verdade, né? E eu falava aqui também, gente, antes, né, jogos anteriores, aquela empolgação, primeiros resultados, Leonardo Jardim, eu lembrei, perdeu para o Santos em casa com o Cruzeiro, o time que brigou para não cair, perdeu em casa para o Ceará, que caiu, empatou com o Sport, que caiu. Então, assim, ele também erra, ele também comete seus erros. É um técnico bom? Não vai ser invencível, e ele está conhecendo o Flamengo. E o Flamengo, claramente, tem um grupo de jogadores que parece, em alguns momentos, meio acomodado. Então, a cobrança tem que ser muito dura. E a cobrança do Bar tem que ser em cima do senhor Boto também, que ele é o chefe lá do CT. O que faz o senhor Boto nessas horas? Agora vai dizer o quê? Agora é o técnico dele que ele contratou.
Porque a responsabilidade por tudo de ruim que aconteceu nesse começo de ano estava sendo jogada, empurrada para cima do Felipe Luiz, que teve sim a sua responsabilidade, é óbvio, mas não só ele. Não só ele. Né? Enfim. Complicado, né? Meus amigos, você vê a apatidez que é o Flamengo em alguns jogos, né? Principalmente lá em Bragança. E eu vou ser sincero, rapaziada. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu não assisti o jogo. Eu sou flamenguista doente pra caramba. Mas ontem parece que me deu tanto assim, tão um desânimo antes do jogo, que eu digo, não, hoje eu não vou assistir o jogo do Flamengo. E ainda bem que eu não assisti. Ainda bem que eu não perdi quase 2 horas do meu tempo assistindo um jogo horroroso que nem esse. Eu assisti os lances, os melhores momentos, né? E graças a Deus eu tomei essa decisão, cara. Porque todo jogo em Bragança, o Flamengo sempre joga contra o Bragantino e contra ele mesmo, sempre. O Flamengo pra ganhar do Bragantino em Bragança é um horror de difícil. E quando não ganha, passa vergonha. É 5x0, é 4x0, é 3x0, é 3x1, é 4x1. Cara, quando é que vocês vão mudar? Quando é que vocês vão entender que vocês estão jogando no Flamengo? É muito jogador acomodado, cara. É muito jogador acomodado. O Flamengo hoje não tem direção, poxa. O Flamengo hoje não tem um diretor de responsabilidade. Anderson Barros e essa merda de Boto é a mesma idiotice. Os dois juntos não dá um, caramba. Aí nego vem reclamar de Marcos Braz. Marcos Braz tinha isso aqui, ó. Marcos Braz, ele tinha bichona. Agora Boto, pelo amor de Deus, que horrível, que diretor fraco. 110 milhões de euros, não é de reais, de euros investidos, pra tá passando esses tipos de vergonha, pra tá perdendo título pro Corinthians falido, pra tá perdendo título para o Lanús. Meu Deus do céu, que um jogador do Flamengo paga o time do Lanús todo, e pra tá perdendo de 3x0 para o Bragantino. É uma cara de pau que esses jogadores têm. Primeiramente é eles, rapaziada, porque é eles que estão em campo. É eles que estão em campo, caramba. Eles têm que jogar, eles têm que entender por eles mesmos, sem estar sendo chamados a atenção, porque eles são jogadores. Responsabilidade, é trabalho. É se cobrarem e mostrar o futebol em campo. Ou toda a vida vai ter que estar sendo cobrado por A, por B, por C. Porra, né? Pô, tá jogando no Flamengo. Se não aguenta pressão, se não quer jogar a bola, volta pro Orlando City. Os times lá que Luiz Araújo estava, lá na LMS, né? MLS dos Estados Unidos. Sai daqui. É só sair, tá? Sai, Pulgar, volta pro campeonato chileno. Porque, meu amigo, não tem condições, cara. Todo jogo você leva amarelo. Todo jogo é um amarelo com risco de vermelho. É surreal. É surreal o desânimo de jogar bola que o Flamengo tem, principalmente lá em Bragança. E o Flamengo não tem lateral, né? Não tem lateral mesmo. Ayrton Lucas, que jogador fraco, mano. Que jogadorzinho sem graça, de Série B. De campeonato estadual do Rio Grande do Norte mesmo. Por isso que saiu do ABC. Que jogadorzinho apático. Deixa aí tua opinião nos comentários. Que vergonha, mais uma vergonha para a história do Flamengo, porque... Mais uma vergonha para a história do Flamengo. E a participação, mais uma vez, do protagonista é o Bragantino, né? É incrível como o Flamengo agora tá se superando em todos os anos. Tá passando uma vergonhazinha aí para o Bragantino. Deixa tua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like, hype esse vídeo se aparecer aí e compartilha também. Muito obrigado a todos, valeu, falou e é imperdoável.